projeto feito com a plataforma OSF oferece algumas maneiras de identificação dos autores e de identificação do próprio projeto. Como vimos, as citações no formato bibliográfico escolhido para podermos incorporar nos artigos, nos relatórios e tornar o trabalho citável, uma primeira forma de registro que a plataforma oferece. Uma segunda forma de registro é a criação do DOI, do identificador DOI e do identificador ARK para cada projeto. O identificador DOI é um identificador universalmente aceito para registro de projetos, de artigos, de bases de dados, de todo o material utilizado em pesquisa acadêmica em todas as áreas. O identificador ARK é utilizado para o registro de material bibliográfico, arquivológico, documental, bastante utilizado em instituições como museus, arquivos, repositórios de documentos. Então, a plataforma gera automaticamente esses identificadores, quando solicitamos, para que o nosso trabalho fique registrado, a autoria possa ficar registrada e, portanto, o trabalho fique garantido como a partir da ideia da abertura do dado, do material, para outros pesquisadores, ou seja, a colaboração e o trabalho aberto ficariam garantidos com o registro das informações. É uma outra forma também que a plataforma oferece, que é o registro do projeto. Essa terceira forma é especificamente da plataforma OSF, e o registro significa a identificação do projeto num ponto específico de desenvolvimento para que ele possa ser citado, verificado, avaliado, sempre com aquela mesma formatação. Vamos dar uma olhada primeiro no que é o registro, o identificador DOI e a importância desse identificador. O identificador DOI, que significa Digital Object Identifier, é um número atribuído a cada peça digital criada no mundo da pesquisa acadêmica, no mundo da pesquisa de maneira geral, que faz com que o material, o trabalho, possa ser recuperado, identificado e indexado nas diversas bases que existem no mundo. São atribuídos por organizações que são autorizadas pela organização que cuida do registro DOI, editoras, universidades, repositórios de dados têm autorização para gerar esse número DOI, e uma vez gerado o número, ele passa a ser único para cada item, para cada objeto. Por exemplo, uma planilha, um artigo, uma base de dados, uma imagem utilizada na pesquisa. Cada objeto passa a ter um número específico e esse número é identificado. Dessa maneira, quando ele é identificado, a pesquisa feita sobre esse identificador recupera automaticamente as informações dos autores que fizeram o trabalho. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo de aplicação do DOI no currículo Lattes. A plataforma Lattes oferece um currículo de identificação dos pesquisadores do Brasil e de outros países, mantido pelo CNPq,
é um instrumento importante de comunicação científica, além do uso habitual que se faz, que é a promoção acadêmica e a busca de bolsas de incentivo à pesquisa. O currículo Lattes também é um instrumento importante de divulgação, de disseminação e de troca de informações científicas. Quando registramos um projeto, ou um artigo, ou uma peça da nossa pesquisa, um objeto da nossa pesquisa, um banco de dados, por exemplo, com o DOI na plataforma OSF, além de podermos citar o trabalho, ele passa a ser integrado diretamente na base Crossref, que é um dos servidores principais de dados dentro dados acadêmicos dentro da rede mantida pelo DOI. O Crossref fornece a identificação de objetos digitais e a indexação referenciada de várias pesquisas, né? O Crossref agora aceita também artigos publicados no formato preprint, não apenas os artigos já publicados nas revistas, mas as publicações que antecedem a publicação das revistas, como a que oferece também a plataforma OSF, e tem crescido bastante no mundo, inclusive criando alguns debates, alguns questionamentos com relação ao papel das publicações científicas no mundo de ciência aberta e de divulgação científica. Há um material de referência no curso com discussão em várias bases brasileiras, no Cielo, na FAPESP, como incorporar no Brasil, como está sendo incorporado no Brasil essas novas formas de referência, cujo objetivo é dar agilidade e facilitar a comunicação científica, garantindo o registro e a autoria dos trabalhos. O CNPq possui um acordo com a Crossref, com a organização DOI e outras organizações internacionais que fazem a indexação desse material, de tal modo que quando fazemos uma consulta, quando fazemos uma inserção de dados no nosso currículo Lattes, a identificação com o DOI ela é feita automaticamente pelo sistema do CNPq. Quando entramos com a atualização na plataforma Lattes e identificamos um trabalho, um artigo, um material que tenha a identificação DOI, o CNPq vai buscar na base Crossref as informações que complementam e mantêm um padrão, então, de identificação das revistas, e o nosso trabalho passa a fazer parte dessa rede de disseminação. Então, ter o DOI é importante. O DOI ele é pago pela instituição que faz o registro, ele não pode ser solicitado individualmente, ele é solicitado por uma instituição, por uma editora, por uma instituição de pesquisa. E a plataforma OSF oferece esse serviço gratuitamente para os pesquisadores fazerem o registro do seu trabalho. É importante ter muito claro que o DOI ele é atribuído uma única vez, ele é individual para cada trabalho. Assim, a atribuição do DOI deve ser feita quando o trabalho estiver pronto para a publicação e o autor tiver a certeza de que o projeto, os dados, o artigo já tem uma certa maturidade para ser disseminado. Ou seja, não se deve atribuir o DOI para projetos que ainda estão iniciando, quando o autor não tem certeza se aquele projeto é um rascunho, uma ideia que vai se desenvolver ou não. É importante ter sempre claro que a atribuição do DOI tem um custo para a Fundação OSF e cria um registro permanente. Então, se o autor estiver desenvolvendo um projeto, apenas um registro de leitura, um projeto inicial, um projeto
de teste, é importante que não se faça o DOI, deixe para fazer o registro DOI ou o registro ARK quando o projeto tiver já uma certa maturidade e possa ser divulgado para outras pessoas. O registro DOI gera uma indexação de citação. É para ser utilizado como forma de referência. Então, os autores são incentivados a utilizar o registro DOI e o registro ARK. Porém, só ter o cuidado de não fazer esse registro num projeto que ainda não está maduro, não está inicialmente previsto para ser divulgado. Então, o uso do registro DOI é a segunda forma de registro do projeto. A primeira, como vimos já inicialmente, é a citação, gerar a citação no formato ABNT ou outras fontes de referência que já havíamos visto antigamente. A terceira forma de registro do projeto, então, que é específica da plataforma OSF, é chamado de registro do projeto, registrations. Esse processo também deve ser feito pelos pesquisadores, da mesma maneira que o registro DOI e o registro ARC, deve ser feito quando o projeto já possui maturidade para ser divulgado. Também vai ser gerado um registro único, que não pode ser apagado. A ideia do registro da plataforma OSF é diferente do registro DOI ou do registro ARC ou ARK. O registro DOI e o registro ARC vão gerar um número de identificação. Esse número de identificação ele vai ser indexado em órgãos reconhecidos internacionalmente que fazem o registro e uma base de dados internacional com todos os projetos, todos os objetos digitais que estão identificados sobre esse número e que pode ser recuperado por gestores de conteúdo, como no caso a plataforma Lattes do CNPq. O formato registrations da plataforma OSF é diferente. Não vai gerar um número, mas vai gerar uma cópia do projeto, uma cópia, um espelho, uma fotografia do projeto num dado momento. Então, quando a pesquisa se inicia, o pesquisador define um conjunto de elementos, de dados, de análises e faz um registro. Esse é o registro que é documentado na plataforma OSF. A plataforma OSF possui uma área de informações com guias para auxiliar passo a passo como fazer os registros, como criar os registros e como gerenciar os projetos que estão registrados. Dentro da área de guias da plataforma OSF, há informação sobre todos os procedimentos que vimos aqui sobre o uso dos recursos disponíveis para a gestão de projetos de pesquisa. O registro de um projeto deve ser feito quando o pesquisador quiser deixar claro uma etapa da pesquisa. Num determinado momento em que o pesquisador desenvolve o seu trabalho, pode ser importante fazer uma citação. Nesse momento, então, é feito um registro do
projeto. A pesquisa continua, os dados são revistos, refeitos, e o pesquisador pode encontrar novas conclusões, novos dados, novas análises. Mas a citação do artigo que foi publicado faz referência a esses dados analisados no primeiro momento. O registro ajuda a fixar esse momento. A segunda versão do trabalho, a terceira versão do trabalho, podem ser citadas posteriormente em outros momentos. Então, quando o trabalho faz referência num artigo a um conjunto de análises ou um conjunto de dados registrados, fica fácil para quem estiver tentando fazer a verificação, a reprodução, a reaplicação dos resultados, saber que se trata de uma fase do projeto. Então, o registro OSF da plataforma é um recurso para facilitar a validação, a verificação dos dados, garantindo, num determinado momento do tempo, um espelho, uma fotografia do projeto sobre o qual está sendo publicado um determinado resultado. Serve também de memória para o projeto, para que o pesquisador possa mostrar ao longo do tempo para a sua equipe ou para o público em geral, conforme queira, as etapas e os avanços, as modificações que foram feitas na reflexão do trabalho. Então, ao fazer o registro de um projeto, o pesquisador, o grupo, está criando uma foto do projeto. Para fazer o registro, o pesquisador clica no botão Registrations, no seu projeto. É aberto, então, um campo de diálogo. Como não há nenhum registro feito no projeto, é então aberto o botão um novo registro. O pesquisador então clica neste botão e abre-se então um outro campo para a escolha do formulário de registro. Na plataforma OSF, na área de guias, há uma explicação detalhada sobre cada tipo de formulário de registro, qual a utilidade e que informações são necessárias como metadados para fazer esse registro. Uma vez escolhido o tipo de formulário que o pesquisador deseja, entre as várias opções, clica-se no botão Criar Registro. Então abre-se a opção para o preenchimento dos campos do formulário de registro escolhido. Por exemplo, sumário e assim por diante. O grupo, o pesquisador ou a pesquisadora que estiver fazendo o registro pode salvar como um rascunho o registro antes de fazer a informação final do registro. E pode fazer uma visualização do registro para o envio para ser registrado. É importante lembrar que uma vez registrado o projeto, o registro não poderá mais ser apagado. Feito então a visualização prévia do registro, no caso do formulário simples que foi adotado, apenas uma identificação sobre em que momento, o que se trata essa fase do projeto, é clicado então o botão de continuar a edição, no caso de se refazer a edição, ou o botão de registrar o projeto. Ao chegar na fase de enviar,
as informações para o registro, a plataforma OSF oferece duas opções: deixar o projeto público, o registro do projeto público imediatamente, ou sob o formato de embargo por 4 anos, até 4 anos. Isso significa que um projeto registrado, ele necessariamente vai se tornar um projeto público. O registro ele só tem sentido se for para ser validado por outros pesquisadores. Portanto, ele tem que ser público. Mas o pesquisador pode deixar o projeto registrado e aguardando durante um tempo para se tornar público, durante 4 anos. Então, a opção público imediatamente ou a opção embargo por 4 anos. E então, clica-se no botão enviar. Feita a submissão do artigo, todos os autores com permissão de edição do texto receberão uma notificação e terão que fazer a aprovação do registro. Poderão fazer o cancelamento do registro ou fazer a aprovação. Se ninguém se manifestar durante 48 horas, uma vez criado o registro, se nenhum dos autores do projeto se manifestar em 48 horas, o projeto será automaticamente registrado. Se todos os autores se manifestarem favoravelmente antes desse período, então o projeto também será registrado. Se um dos autores se manifestar contrário ao registro, então o registro será cancelado. É necessário que todos os autores do projeto ou se manifestem positivamente ou não se manifestem durante 48 horas para que o projeto seja registrado. Uma vez registrado o projeto, ele será identificado como um projeto registrado porque aparecerá a informação de que se trata de uma versão não editável do projeto, uma versão congelada, estática do projeto, na data que foi registrado, e aparecerá no fundo do projeto a informação de somente leitura, como um carimbo no fundo do projeto. Então, todos saberão que essa versão do projeto se trata de uma versão registrada, congelada, onde os dados, os textos estão documentados para aquela citação, para aquele trabalho que foi publicado. O projeto ele pode continuar sendo editado, ele vai continuar trabalhando, mas numa versão própria do projeto. A versão registrada é uma cópia, uma fotografia do projeto num determinado momento. O objetivo é criar, então, um parâmetro para a reprodutibilidade da pesquisa. Um recurso importante para a disseminação da pesquisa oferecido pela plataforma OSF é o recurso de pré-print. São publicações feitas antes da publicação em revistas. É um tipo de publicação que vem sido desenvolvida em várias áreas do conhecimento, em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, que tem como objetivo acelerar a divulgação científica antes da publicação definitiva dos trabalhos nos periódicos científicos. Há um debate grande em torno desse tema, há uma corrente de pesquisadores que aceita as publicações pré-prints anteriores à publicação, há outros que relutam, as editoras comerciais tendem a
não aceitar as publicações preprint, porque entendem que enfraquece o mercado editorial, mas há um crescente movimento pelo número de trabalhos que vêm sendo publicados dessa maneira. O objetivo de uma publicação preprint é fazer com que a comunicação científica se torne mais ágil. Quando um trabalho é publicado dessa maneira, ele é identificado nos repositórios que são reconhecidos como repositórios de qualidade para a pesquisa científica, várias pessoas podem comentar o trabalho, que ajuda os pesquisadores a alterar e melhorar a produção científica. Quando o trabalho é submetido à publicação, ele já passou por um debate, por uma revisão bastante grande. Mesmo se o trabalho não chegar a ser publicado, já houve em revistas conhecidas, já houve um debate a partir das ideias que foram colocadas. Se o trabalho é inicial, não tem uma contribuição muito grande, muito provavelmente ele também não terá uma repercussão também muito grande. Então, o questionamento sobre a qualidade dos trabalhos, feito por algumas editoras, não procede, porque trabalhos publicados em revistas ou trabalhos publicados no formato preprint podem ter ou não qualidade, dependendo da seriedade com que os pesquisadores estão fazendo. O objetivo da publicação preprint é acelerar a divulgação científica. No Brasil, o sistema Cielo de publicação bibliográfica de artigos e de revistas brasileiras tem levado a sério a discussão, inclusive criando, na perspectiva de criar um repositório de artigos pré-prints no Brasil. A FAPESP e outras agências de pesquisa também têm levado esse debate adiante no país. Bom, vamos ver como a plataforma OSF faz o registro dos trabalhos pré-prints. Clicando no menu inicial da plataforma, vamos ver as opções que a plataforma nos oferece. Os registros que vimos, que são formas, uma forma de documentar um determinado ponto do projeto para que ele possa ser citável, sempre com a mesma referência de dados de análise. Então, é a documentação de uma fase do projeto. O OSF Meetings é um recurso para quem organiza eventos, para apresentação de pôsteres, de apresentação de trabalhos, bastante interessante para quem é organizador de algum encontro, de algum evento. Mas vamos ver aqui então a opção dos preprints. Então, clicando nesta opção, nós vamos entrar no campo de gestão dos arquivos preprints. A plataforma nos oferece, então, um campo de consulta, né? Até o momento, 2 milhões, mais de 2 milhões de artigos foram indexados nesta base oferecida pela plataforma OSF. Vamos ver aqui um exemplo de um artigo pré-print que a própria base nos oferece. O artigo, então, ele é indexado na base com os autores, fizeram a data em que o arquivo foi adicionado, quando ele foi editado pela última vez. Os arquivos, os textos colocados em preprint podem ser corrigidos e alterados, mas uma vez colocado o artigo em preprint, ele não pode mais ser também deletado, ele pode ser corrigido, mas não deletado mais. O artigo passa a constar no formato que os autores mandaram. Os usuários, eles podem fazer o download em PDF do artigo ou divulgar nas redes sociais, o que ajuda ao debate sobre o texto. Pode ser criado o registro DOI para indexar o trabalho. E nesse caso aqui, o artigo ele foi primeiro publicado
em preprint, foi debatido, discutido, as pessoas leram, fizeram download, leram o artigo e, posteriormente, os autores enviaram para publicação numa revista reconhecida na área acadêmica de psicologia e biologia, onde eles estão submetendo o texto. Então, esse arquivo aqui ele tem duas versões, tem uma versão em preprint e uma versão publicada. Não há impedimento para algumas revistas que um artigo seja publicado primeiramente em preprint para depois ser publicado em uma revista revisada por pares. Outras revistas exigem ineditismo e não reconhecem, não aceitam trabalhos publicados em preprint. No Brasil, infelizmente, ainda há muitas revistas que não aceitam trabalhos publicados em preprint, exigindo um ineditismo total dos artigos. Fora do Brasil, a maioria das revistas já aceita e, pelo contrário, até incentiva que os autores façam uma publicação em preprint antes de submeter o artigo para a publicação de revisão por pares. Por quê? Porque dessa maneira se garante que houve uma exposição de ideias, um debate, uma discussão, e que o material que está sendo submetido para a revisão por pares já passou por uma discussão prévia com a área, com o conjunto de especialistas que trabalham em determinada área, aumentando a qualidade do material que está em divulgação. Como eu falei, no Brasil também há um movimento muito grande de várias revistas, de várias agências de pesquisa, como a FAPESP, entre outras, e o Cielo, junto ao CNPq, junto à CAPES, para criar as condições para que as revistas brasileiras também aceitem trabalhos em preprint para a publicação. Um documento, um artigo científico publicado no formato preprint agiliza e muito a discussão científica, porque o tempo de publicação, 1 ano, 2 anos que alguns periódicos têm, torna às vezes inviável o debate, a discussão de determinados conteúdos que às vezes precisam de maior agilidade para ter um retorno da comunidade acadêmica. Então, o preprint cumpre essa função sem, obviamente, retirar a importância das publicações revisadas por pares. Uma vez adicionado o arquivo em PDF para o preprint, para a área de preprint da plataforma OSF, a plataforma faz, da mesma maneira com os textos enviados para arquivo, o controle de versões. A diferença é que um arquivo registrado em preprint não pode mais ser apagado do sistema. Ele constará como um arquivo permanentemente. Mas é um registro, a maneira de gerenciar os arquivos é como fazemos com o recurso de gestão de arquivos da plataforma, da mesma maneira que inserimos qualquer outro texto, qualquer outro arquivo dentro da plataforma, só que através da área de preprints. Os arquivos colocados em preprint são identificados e eles serão, uma vez atribuído o número DOI para esse artigo, eles passam a ser identificados pelos indexadores, como, por exemplo, o Google Scholar ou o Google Acadêmico. Então, o arquivo ele poderá ser, então, citado como uma referência, no caso, à base de preprints da plataforma OSF, que é a base SOC-ARC, criada com o objetivo de fazer o depósito de arquivos preprint em áreas de ciências sociais, humanidades, psicologia, saúde e quase todas as áreas do conhecimento. Há vários depósitos, repositórios de arquivos preprints, e esse é mais um repositório reconhecido
pelos grandes indexadores de pesquisa e dos grandes órgãos de busca de pesquisa, como o Google Scholar ou o Microsoft Academic, a base Web of Science e várias outras fontes. Um trabalho publicado em preprint não é um trabalho publicado em uma revista por pares, mas é um trabalho que pode ser lido, discutido. Fica muito claro a diferença entre um trabalho que é publicado por uma revista e um trabalho em preprint, mas ele ajuda a discussão, o debate e pode posteriormente também ser enviado para publicação. E aí então o trabalho será a versão final que será apresentada na revista terá já todo o acúmulo de debate e discussão feito pelo público que leu o trabalho. É uma forma de facilitar a discussão e o debate acadêmico. Essas formas de divulgação e disseminação que a plataforma OSF nos oferece têm como objetivo facilitar a comunicação científica, além de facilitar a gestão do projeto de pesquisa. O objetivo da plataforma é, basicamente, qualificar melhor a pesquisa científica em todas as áreas do conhecimento, facilitar a comunicação entre os pesquisadores, entre as pesquisadoras, entre estudantes de pós-graduação, de graduação, entre toda a comunidade científica, fazendo com que os trabalhos possam ter a maior repercussão e o maior debate possível. O princípio básico é que a objetividade da pesquisa só pode ser alcançada através do debate, da reflexão conjunta. É muito difícil um pesquisador ou uma pesquisadora individualmente, analisando o seu material, conseguir chegar a uma conclusão que tenha impacto sem um debate. Ainda que o trabalho seja feito durante um tempo de maneira fechada, para que o grupo possa individualmente ou em grupo amadurecer uma ideia, em algum momento o trabalho será publicado e será divulgado. E é essa divulgação que vai permitir a troca de ideias e favorecer o avanço do conhecimento científico. E espera-se que o conhecimento científico possa ter como base a possibilidade de verificação, ou seja, a sua reprodutibilidade. Por isso, todos os passos da pesquisa, se forem registrados, será mais fácil, tanto para o grupo ou para o pesquisador individual, quanto para o público de maneira geral, rever o conhecimento formulado e assim permitir mais avanços ainda. Esse é o objetivo da plataforma OSF e essa é a intenção: favorecer o avanço e a contribuição do conhecimento e, ao mesmo tempo, facilitar a gestão do trabalho acadêmico por parte da comunidade científica.